Se existe uma sobremesa que conquista no primeiro olhar, é essa banoffee no copo. Eu sou a Arlete. E eu sou o Bruno. Nesse canal a gente ensina receitas testadas, realmente lucrativas, para você fazer em casa e vender se quiser. Hoje a gente vai te mostrar como fazer banoffee no copo com tampa bolha. É uma sobremesa que vende muito e valoriza o seu cardápio. Os ingredientes estão na descrição logo abaixo desse vídeo. E a montagem tem uns segredinhos, né, mãe? Sim, meu filho. Que fazem toda a diferença na hora da venda. A gente prefere começar o preparo da receita pelo chantilly, porque a gente vai precisar dele bem gelado para fazer as outras partes da receita, né, mãe? Sim. Como a mousse de doce de leite e o chantilly para colocar no topo. A gente vai utilizar o creme vegetal, aquele próprio para poder bater chantilly. Ah, Bruno, eu posso utilizar uma mistura em pó, que é só adicionar no leite para poder fazer o chantilly? Pode, aí você vai seguir as recomendações do fabricante, combinado? Ah, Bruno, e se eu utilizar creme de leite fresco para poder bater o chantilly? Posso? Pô, aí você sobe muito de nível. Claro que você pode. Se você tiver facilidade para encontrar o creme de leite fresco, você vai ter um resultado final muito gostoso mesmo. Só que, como aqui onde a gente mora não tem essa facilidade, a gente prefere utilizar um creme vegetal de excelente qualidade. A gente vai precisar de chantilly nessa receita em dois momentos, para fazer a mousse de doce de leite e o chantilly. Um ponto importante: se você for usar creme de leite fresco, cuidado para não bater muito ele virar manteiga. Eu prefiro bater o chantilly para fazer o chantininho primeiro, aí depois eu bato o chantilly para fazer a mousse de doce de leite. Vamos começar pelo chantininho, para que a hora que for fazer a mousse de doce de leite não tenha que lavar novamente a batedeira, que aí o chantininho tem que ficar branquinho, né? Como minha mãe disse, agora a gente vai bater o chantilly para poder fazer o chantininho, que vai ser usado na finalização das banoffees no copo. Não tem mistério, começa em velocidade lenta e quando começar a ganhar consistência, aumenta a velocidade. O ponto certo é quando o líquido vira uma espuma, como se fosse uma espuma, já é o chantilly. Você percebe também pelo chamado ponto de bico, ele já fica já no ponto certo para a gente utilizar. E se virar também a vasilha, ele não cai, percebeu? Agora a gente vai acrescentar o leite condensado e o leite em pó. Aqui a gente está utilizando o leite em pó que dá nome ao chantininho. Agora nós vamos guardar na geladeira, tampar e guardar, porque a gente precisa dele bem gelado para finalizar as banoffees no copo. Se você preferir, pode colocar lá na manga de confeiteiro e já reservar na geladeira na manga. Bata em velocidade lenta. Confirmar com cuidado, você pode virar o pote e aí não vai cair porque tá no ponto certo. Agora a gente vai adicionar o doce de leite de qualidade para poder fazer a mousse de doce de leite. Caso você não consiga encontrar um doce de leite escuro, saboroso, de qualidade pronto, você pode, se quiser, fazer o próprio doce de leite com leite condensado na panela, correto, mãe? Sim. Para isso, eu vou deixar escrito aqui embaixo a dica: como fazer um delicioso doce de leite e o tempo para ele ficar bem escurinho. E aí não tem mistério. O chantilly batido, a gente vai misturar com o doce de leite e vai bater para poder fazer a mousse. O doce de leite tem que estar gelado de preferência, tá bom? Para poder ver o ponto certo, você vai levantar e aí vai ficar um bico, tá vendo? Ele não sai. Se quiser virar com cuidado também, ele não vai cair. E aí é o ponto certo. Agora eu vou colocar a mousse de doce de leite na geladeira, que eu preciso dela bem gelada para montar a banoffee no copo. A gente vai preparar a farofa. É uma farofa que eu vou fazer com biscoito maisena. E aí não tem segredo. A gente vai utilizar manteiga. Não estou utilizando margarina. Eu gosto de utilizar manteiga para fazer alguns doces mais rebuscados, com um sabor mais gostoso, para falar a verdade. Então eu vou utilizar manteiga sem sal. Eu poderia fazer o que aqui agora? Reter um pouco essa manteiga e colocar aqui para facilitar. Tem gente que mistura com as mãos. Eu prefiro colocar direto no multiprocessador depois de triturar os biscoitos, né, o biscoito maisena, e o
multiprocessador vai facilitar essa mistura. Só que eu gosto de fazer uma coisa que vai dar uma nuance de sabor muito melhor. Eu vou torrar essa manteiga e vou fazer o que chamamos de manteiga noisette. Me perdoe pelo meu francês, porque eu não sei falar francês, mas é como se fosse uma manteiga avelã. Ela vai torrar e vai soltar um aroma e um sabor de avelã sem a gente nem colocar avelã nela. Acredite, faz toda a diferença. Vai estar pronta quando ela começar a mudar de cor e vai diminuir um pouco esse barulho, praticamente vai sumir. Percebe que nesse momento a gente mexe para poder não queimar. Parou os barulhinhos, então a gente vai mexer sem parar para poder a gente não deixar queimar. E aí agora não deixa queimar, a gente coloca direto no multiprocessador. E aí bate para poder misturar e fazer a farofinha. E aí pode ver agora que está completamente misturado. É muito mais fácil de misturar. É porque vocês não conseguem sentir. Esse fritar da manteiga sem deixar ela queimar faz a manteiga noisette que fica com um cheirinho de avelã. O sabor também, gente, é surpreendente. Agora nós vamos começar a montar nossa banoffee no copo. É um doce que é feito por camadas. A primeira camada é a camada de farofa de biscoito. Para evitar erros e agilizar na produção, ao invés de montar um copo completo por vez, eu prefiro montar por camadas. Como minha mãe disse, a gente prefere primeiro montar camada por camada de todos os copos para evitar erros e agilizar a produção. Primeiro, vai 25 gramas de farofa de biscoito em cada copo. Quando eu terminar de porcionar os 25 gramas de farofa em cada copo, a gente vem com esse instrumento maravilhoso. A gente tem que dar um beijo e um abraço em quem inventou, porque é tão simples, mas é incrível. A gente entorta uma colher e vem amassando, compactando, mas não amassa muito para poder facilitar na hora que a gente for comer, mas a gente justa. Estamos utilizando um copo descartável transparente para poder facilitar a visualização das camadas e deixar essa sobremesa ainda mais atraente. O copo tem 250 ml. Agora nós vamos colocar a segunda camada, que é de mousse de doce de leite. A gente coloca na manga de confeiteiro. Nessa etapa não precisamos de bico. Cada copo fica em média 65 gramas de mousse de doce de leite. Coloca na balança, tara. E aí você pode segurar o copo da primeira vez, que não vai passar. Você vai colocar circulando primeiro em volta para poder ficar bem bonito. Faz uma camada generosa em volta. E aí depois você vem e preenche o centro. Se tiver na dúvida, mas coloca na balança, verifica. Com o tempo, você vai pegar precisão e vai acertar de primeira. Se ainda não tiver, você termina de preencher. Vai fazer isso com todos os copos. Agora nós vamos colocar o doce de leite num saquinho ou numa manga de confeiteiro, como preferir. Vamos cortar na diagonal. A tesoura também é ruim. Agora a gente vai para a etapa do doce de leite. A camada do doce de leite. Então a gente vai tarar. Minha mãe vai mostrar para você. Vai aproximar da lateral. O saquinho vai encostar na mousse, não tem problema. O saquinho está higienizado. A gente tem que pressionar contra a lateral do copo para poder formar uma camada bem bonita, para dar um efeito final espetacular. E aí a gente pesa e vai dar entre 20 e 25 gramas. E o resultado vai ser esse, a gente vai ficar com uma camada delimitada, mas é uma camada falsa, porque aqui no meio não tem nada. Agora nós vamos para a quarta camada e finalmente chegou a hora da banana brilhar. E a gente vai utilizar nessa receita a banana prata madura. A gente utiliza uma banana prata por copo de banoffee. Ela cortada em rodelas mais ou menos desse tamanho. Dá aproximadamente 60 gramas de banana fatiada por banoffee. Agora a gente vai te mostrar como colocar a camada de banana para montar a banoffee. A gente vai colocar com o auxílio de um mini pegador ou com as mãos higienizadas ou com luva as rodelas de banana nas laterais. E vai dar uma leve pressionada contra a lateral do copo. Note que vai precisar ficar a banana pressionada
e ainda aparecer um pouquinho de banana. Pode pressionar um pouquinho mais. E aí dentro vai ficando assim. Quando terminar as laterais, a gente vai colocar uma rodela por vez em pé, finalizando o copo. E aí vai ficar assim. Com isso, a gente monta a quarta camada que está intercalada com a terceira. Então temos a farofa de biscoito, a mousse de doce de leite, uma camada falsa de doce de leite e as bananas. Olha como que fica bonito, separado. Olha que graça. A banana escurece um pouquinho pela oxidação, pela ação do oxigênio, não tem problema. A gente vai cobrir isso tudo com uma camada de chantininho. Agora eu vou passar para você como colocar o bico na manga de confeiteiro. É simples, né? Mas às vezes não costuma fazer isso. Primeiro coloca a peça, né, mãe? É. Se caso fosse só o bico, já iria o bico aí e pronto. Isso. Agora a gente vai colocar uma peça e vai fixar. A peça tá por dentro do saco, né? Isso. E aí venho com o rosqueador e o bico. Pronto. Agora vou revirar para eu não sujar a manga de confeiteiro toda, né? Eu faço assim. Pego o delicioso chantilly e vamos colocar na manga de confeiteiro. Agora eu vou tirar o excesso de ar. Ó, espremo aqui até sair o ar. Ah, então antes de usar e decorar, tem que tirar o ar, né? Isso, senão acontece isso. Eu gosto de usar esse fechador. Uma ligazinha de silicone, né, mãe? Isso. Facilita na hora de manipular. Só é difícil para colocar, mais fácil fazer o doce. Coloquei. Agora chegamos na última camada, com delicioso chantilly. Nessa parte, a gente gosta de fazer pequenos biquinhos com o chantininho. Começamos de fora para dentro. Só toma cuidado para não deixar encostar nessa parte aqui, ó, de fora, porque senão a tampa vai sujar. E quando a gente coloca amor no que a gente está fazendo, as pessoas percebem. Se a gente está fazendo para nossa família, a gente vai fazer com amor também, para não sujar, deixar tudo limpinho. Mas se for para vender, a gente vai fazer da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, para quem vai comprar essa delícia. Agora a gente pega e preenche o meio. Ah, Bruno, eu prefiro fazer de outra forma. Fique à vontade. Faça a decoração como você preferir. Mas não tem mistério. A gente vai cobrir toda a banana. Cuidado com a altura, porque a gente ainda vai tampar. Então, para não sujar a tampa. Aproximadamente 40 gramas de chantininho que a gente usa por copo. E aí, vai finalizar dessa forma. Percebe que quando a gente tampa, a altura é suficiente para ficar bonito e não encostar na tampa. Agora finaliza com canela ou com cacau em pó. Pode ser com auxílio de uma peneira ou com dosador. E para finalizar, bota a tampa bolha para dar um charme. Isso facilita, se você quiser vender no delivery, entregar, ou se for para fazer para casa, já fica porcionado o tamanho ideal para uma pessoa. Dá para levar no lanche da escola, da faculdade. Olha que lindeza. Perfeito. Olha só como que fica lindo o resultado final. Seja para você fazer para a família, presentear, para os filhos levarem para a escola, né, como um lanche, delivery, se tiver lanchonete, na varanda. Quanto que custa, mãe, cada copo desse de banoffee? Calma, a gente sabe que na maioria das vezes você quer saber o preço. Só que a gente não costuma fazer isso porque senão a gente estaria te atrapalhando. Porque precificação envolve o custo da matéria-prima, ou seja, dos ingredientes, embalagem, o tempo de preparo e vários outros fatores. E isso varia de local para local. Então, o que a gente prefere é te ensinar a precificar da forma correta. Se isso é uma dúvida para você, a gente tem uma aula no canal que ensina a precificação justa, uma precificação sem neura. E o que significa isso? Ela é justa para você e para o seu cliente. Uma precificação que vai fazer você lucrar de verdade. E o melhor, aprendeu ela uma vez, você aplica em tudo que você fizer e vender, seja doce ou salgado. Validade.
na geladeira de 3 a 5 dias. Mas como a gente sempre fala, quanto antes vender, porque tem fruta, melhor. Faça essa receita maravilhosa que você não vai se arrepender. É uma delícia, um doce equilibrado, apesar do doce de leite ser um doce já por natureza muito açucarado, doce, isso aqui fica um equilíbrio incrível, muito gostoso. E venda se quiser. E caso você queira vender, a gente sempre orienta a fazer o quê? Utilizar as redes sociais para poder criar antecipação. Mostra para os seus seguidores: ah, Bruno, eu tenho poucos seguidores. Não importa, ninguém começa grande. Faça o melhor com o que você tem. Use as redes sociais, deixa a vergonha pro lado, porque é receita na panela e dinheiro no bolso. Bota a cara no sol, faça o seu, divulgue, poste nas redes sociais, fale o que você vai fazer, ofereça, porque é muito provável que a pessoa vai experimentar e vai querer sempre. A gente faz a Banoffee, quando acaba, o pessoal fica pedindo mais e mais e a gente tem que se organizar para poder ter uma nova produção. Então, faça e venda se quiser. Agora chegou aquela hora que eu choro, né? É muito difícil provar essa delícia. Olha só, vou tentar pegar todas as camadas. Olha isso. Em uma bocada só, será que eu consigo? Ah. Tô com água na boca. Sensacional, só faça. Um beijo se você for de beijo. Um abraço se for de abraço. Até o próximo vídeo e obrigado por nos assistir. Ah, comenta, compartilha, dê o seu like, por favor, nos ajude a crescer. Beijão e até o próximo vídeo. Obrigado. É nesse momento? Ai, meu Deus. Gravando. A gente vai precisar do chantilly. Calma, mas não vai conseguir, vai. Gravando.